Eu nasci para levar transformação para a vida de gente. E eu tô descobrindo que não importa como, não só pela música. Eu tô descobrindo que através de mensagens, né, através de estudo, de leitura, de ciência, talvez de tecnologia, tudo que leva pessoas a terem uma transformação positiva, genuína, isso mexe comigo. Uhum. Então não é só através da música. A música eu tenho um amor, uma paixão muito maior. Mas tudo que leva a transformação para a vida alheia mexe comigo. Uma coisa que tem me pegado muito, eu tenho ouvido muito sobre isso, não sei se você já ouviu, é que ele fala muito do processo de individuação. Nunca ouvi falar. E esse processo, eu vou te mandar uns áudios, ver se talvez faça sentido pra você algumas coisas, porque parece que assim, a pessoa está lendo a minha vida e falando no áudio, é impressionante. Porque ele fala que esse processo de individuação é exatamente o processo no qual a gente se encontra com a gente mesmo, na nossa essência, e a partir disso consegue energia e ação para realmente viver aquilo que a gente acredita sobre a gente. O som da gente é uma extensão de quem a gente é. Se eu sou um cara tímido, eu vou ter tendências a falar de uma forma, a me comportar de uma forma. Renato do céu, abriu agora termina. Se eu sou um cara extrovertido, eu vou ter uma tendência de falar de um jeito, de me expressar de uma forma. Então a nossa voz é uma extensão da nossa personalidade. O jeito que a gente comunica é baseado na nossa personalidade, na nossa percepção do mundo. Bem-vindo ao episódio de número 21 do Fernanda Emboaba Talk Show. Hoje eu tô recebendo aqui um convidado pela segunda vez, não neste programa, mas a segunda vez que eu entrevisto ele. E deixa eu te falar por que eu escolhi esse convidado para esse episódio. Recentemente encontrei ele num evento social e a gente teve uma conversa que bateu certinho em tudo que eu tenho trazido de pauta aqui, que diz respeito à nossa identidade, à essência, a gente ter clareza do que a gente está fazendo na internet, para que a gente de fato veja sentido, veja propósito, porque quando isso acontece, que aquilo que a gente está produzindo por aqui continua fazendo sentido conforme o tempo passa, por mais que a gente faça ajustes na forma de entregar. E ele tem uma história bem interessante na internet. Achei muito interessante o momento que ele está vivendo hoje, exatamente por isso eu convidei ele para esse papo. Estou recebendo aqui hoje ele que é cantor e professor de canto, Renato Max. Olá. Bem-vindo, Tudo Renato. bem? Tudo certo. Eu acho sempre muito engraçado pessoas que eu tenho mais proximidade, na hora de falar bem-vindo, tipo, eu recebi o Pietro. Bem-vindo, Pietro. Aí Tem que ser mais formal com alguém que você não precisa normalmente ser. Exato. Aí eu tô aqui, Renato, Renatinho. Tanto faz? Tanto faz. Então, beleza. Quero começar, eu quero ter um monte de coisas aqui que eu quero trazer até de contexto da tua história na internet, até um pouquinho de onde começou a minha história com relação ao que eu faço hoje, que você tem relação com isso também. Mas pra gente introduzir a conversa, eu quero te perguntar qual que é o seu momento hoje na internet? Porque foi dali que começou a nossa conversa, né? Você falou, cara, eu fiz um monte de coisa, ganhei um monte de dinheiro, e aí eu entrei numa noia. Eu falei, cara, não era nada disso que eu queria estar fazendo. E hoje você está mudando um pouco a sua atuação. Então traz esse contexto. Bom, o meu momento de hoje é um momento de crise, de pausa, de pânico. Porque eu botar um pânico. Não, eu parei um pouco, eu tô meio fora, mas com intenções de recarregar para voltar. Mas hoje eu não estou vendendo ativamente, não estou nem captando leads, nem eu tô fora, dei uma saída total desse universo realmente. Você saiu desse universo de vender um produto digital, mas não saiu da internet, né? Não, eu tô lá, eu tenho as redes sociais, eu tenho a parada, mas eu já não crio mais conteúdo com uma constância, com a obrigatoriedade de falar, não, agora eu tenho uma zona de conteúdo ali, segunda, quarta e sexta eu vou postar isso e aquilo. Não, agora quando dá pra postar eu posto, quando não dá eu não posto e tá tudo certo. E aí, como é que é isso? Você não tá mais dependendo da internet hoje pra nada? Graças a Deus, Deus me deu... Deus abriu portas pra mim. Eu não vou ficar com esse mérito, porque foi Deus que abriu essas portas pra mim.
Na música, a gente pode se dividir em várias áreas. Uhum. Então, eu sou professor de canto, eu sou arranjador vocal, eu sou produtor vocal, eu posso ir lá no estúdio gravar um back vocal para um artista. Eu posso ir no estúdio dirigir um artista que às vezes está gravando um CD, um DVD. Às vezes ir num show, fazer o vocal para um artista. E a internet é algo novo. Uhum. Novo assim, dos últimos 5 anos, talvez. Então, o marketing digital é mais uma perna que se abre, mais um braço que se abre para que eu possa ganhar algum dinheiro dentro da música. Uhum. Então, eu dou aulas, eu faço arranjos e hoje eu sou ministro de louvor também numa comunidade que me paga um salário para que eu esteja lá. E a internet. Uhum. Então, dentro disso, às vezes você pode se dar o luxo de falar, aquilo ali eu não vou fazer agora. Uhum. Porque você tem outras fontes de renda acontecendo. O que acontece com a internet é que ela é muito sedutora. A internet Verdade. é muito sedutora. Porque ela é um mar de gente. Então, o limite que você coloca na tua meta na internet é o limite que você corre o risco de alcançar. Então, se você falar, não, eu quero R$1.000, você vai alcançar R$1.000. Você tem potencial ali para isso. Se você falar, não, eu quero R$100.000, você tem potencial ali para alcançar R$100.000. Se você falar, não, eu quero R$1.000.000, por que não? Você tem potencial ali para alcançar R$1.000.000. Não, eu quero R$10.000.000, você tem potencial para alcançar 10 milhões. Então, a meta que você estabelece, aquilo que você consegue sonhar e visualizar, você pode alcançar. Uhum. Né? Então, por isso que a internet ela é mais sedutora, porque diferente da comunidade que me paga um salário, é fixo. Eu vou trabalhar e vai ser aquele ponto. Uhum. Os alunos, atendimentos particulares, também existe um limite, Uhum. um teto. A internet não te apresenta esse teto. Então, isso te deixa legal, te deixa bem, mas também te deixa doido por outro lado, por outro olhar. Aí vem exatamente a pergunta crucial. Você já experimentou esse lado de ganhar muito dinheiro na internet. Você pode abrir pra gente quanto que você já faturou? Sim. Com o Vocal Pro? Etc? Eu já faturei mais de R$4.000.000. Com curso online. De canto. E por que você está, de certa forma, abrindo mão, pelo menos por um período, dessa fonte de renda que já te fez faturar R$4.000.000 para a forma como hoje você está lidando com a internet? Na verdade, não foi bem assim uma escolha, né? A internet muda, a internet tem vida própria. Eu acho que com a chegada da tecnologia, a internet cada vez mais rápida, as pessoas tendo acesso a tudo muito mais rápido, você tem que mudar a sua abordagem de tempos em tempos. Eu acho que essa reciclagem não me fez muito bem. Por quê? Porque o meu perfil, eu sou um artista. Eu gosto de criar coisas, na música especificamente. Então, desde uma poesia até um arranjo musical, que eu vejo ali do zero, e eu tenho a oportunidade de dar vida àquilo, isso enche o meu coração de prazer. Existe uma alegria em mim ao ver um arranjo do zero, um arranjo pronto, e eu vejo esse processo, eu acho maravilhoso esse processo. E quando eu comecei a ir para a internet, e você começa a ganhar dinheiro, você, no meu caso, tá? Eu tô falando você, mas é pra mim que eu tô dizendo. Você entra numa neura de que você tem uma meta, e de que você precisa bater essa meta, e você começa a ocupar o teu tempo, na maior parte, indo atrás dessa meta. E nem sempre essa meta é fazer o que você gosta. Eu acho que quase nunca, ok? A menos que você realmente encontre prazer no criar conteúdo, na captura dos leads, em criar páginas de venda, em criar estratégias novas de venda, né? Se o teu prazer tá nisso, golaço, vai que você vai arrebentar. Mas não era o meu caso. Eu sou um músico. Eu comecei a dar aula de canto com 15 anos de idade. Eu comecei a estudar canto com 12 anos de idade. Tipo assim, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que sei fazer melhor. É música, é isso. Então, quando chega a pandemia e eu começo a mudar um pouco a minha abordagem, a mudar um pouco o meu jeito de fazer as coisas, e aí a vida fez uma curva, foi para uma outra direção. Eu tinha um planejamento,
eu tinha uma ideia de onde eu queria chegar em 5 anos, em 10 anos, e a vida fez isso aqui, ó, foi pro outro lado. Foi ruim? Não foi ruim. Me trouxe dinheiro, foi bom. Mudou a minha história, mudou a vida da minha família, me levou para outros lugares. Eu pude viajar mais, eu pude conhecer outras pessoas. Foi muito bom. Só que com isso vem o peso de uma responsabilidade, porque como que eu continuo mantendo essa qualidade de vida para mim e para minha família, só que agora fazendo o que eu realmente amo fazer, que é a música? Como que eu concilio isso? E a realidade, que é o que a gente estava falando naquele dia, é que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir um desânimo muito grande. Isso depois de já estar há 3 ou 4 anos fazendo internet. Né? Então passou uns 3 anos e meio, internet, canal do YouTube, Instagram, TikTok, faz conteúdo pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. 2022 eu gravei mais de 350 vídeos pro YouTube. Você tava fazendo vídeo de segunda a sexta, né? Tava fazendo vídeo direto. Muito conteúdo. Direto. Além desses vídeos de YouTube, eu ainda gerava conteúdo para o Instagram. Que não era reproduzir o conteúdo, você fazia exclusivo para aquela rede. Exclusivo para aquela rede social. Então, eu posso dizer, chutar abaixo aqui, que em um ano eu gravei mais de 450 vídeos. Eu não gravei menos de 100 vídeos para o Instagram em um ano. Eu gravei mais. E os vídeos para o YouTube, que eram todos os dias. Sábado, domingo, todo dia tinha vídeo novo. Não era só segunda, sexta, sábado, domingo também. Todos os dias. Tudo bem que você bateu uma marca legal também no YouTube, né? Foi quanto tempo que você bateu 100 mil inscritos? Foram 10 meses. 10 meses, 100 mil inscritos orgânicos fazendo vídeo todo dia. Nunca patrocinei nada no YouTube. Então, mas foi muita correria. Muita correria. Então a gente criou conteúdo. Ok. Quando chegou ali em 2023 e tal, no início já do ano, eu já tinha montado uma agenda de como seria o ano. E eu me lembro que a gente em dezembro para, em janeiro a gente estabelece ali uma data, né? Vamos voltar dia 15, dia 20? Ok. Deu dia 20, e eu falei, 20 de janeiro, e eu falei, vamos voltar em março? Porque eu não tô legal. E aí, passou janeiro, fevereiro, março. Chegou em março, eu falei, acho que não vai rolar, Vamos voltar no meio do ano? E nisso, até o Bruno, que trabalhava comigo, falou, Renato, mas peraí, mano, a gente tem que gravar, E ele começou a me irritar pra gravar conteúdo, e eu não tava querendo gravar. E eu não sabia o que era, mas eu falei, eu não vou gravar agora. Eu fiquei o semestre inteiro sem gravar conteúdo. Caraca, sem fazer nada. 6 meses. Aí, no meio do ano, ele sai. Né? Abriu a empresa dele, foi crescer, foi fazer o trabalho dele. Eu dei todo o apoio que eu podia, inclusive até trabalhei pra ele, assim, ó, falei, vai lá, mano, faz isso aqui e tal, ajudei ele no que eu pude. Mas pra mim, nada. Aí, no meio do ano, normalmente eu recebo meu filho. Eu tenho um filho fora do meu casamento, o Gabriel. O Gabriel mora na Europa e vem passar as férias dele de lá, no meio do ano, aqui no Brasil comigo. E basicamente são 3 meses. Aí quando chegou o mês de junho, ele chegou. E eu falei, não vou começar a trabalhar agora. Ele chegou aí, não vou ficar com ele. Em setembro eu começo. O Gabriel foi embora e passou o ano inteiro. Eu fui viajar para os Estados Unidos ainda, em outubro. E aí, quando ele foi embora em setembro, eu falei, vou viajar em outubro, não faz sentido começar a trabalhar agora e viajar em mês que vem. Caraca, já estamos em outubro. Passou o ano inteiro, 2023, eu não trabalhei. Eu não trabalhei o ano inteiro. E assim, não porque eu tinha planejado, porque eu tinha uma reserva de emergência gigantesca. Um ano sabático, né? Não. Eu não consegui gás, energia pra trabalhar. Eu não sabia o que estava rolando. Não tinha ido atrás de ajuda nem nada. Pra mim eu tava bem, não tava doendo nada. Só realmente não tinha energia, vontade de dar risada pra câmera. Não tinha ânimo. Passou o ano de 2023 inteiro. E aí chegou 2024. E em 2024 eu falei, não, esse ano eu preciso fazer a diferença. Esse ano eu preciso... Esse vai ser meu ano. Esse ano eu preciso arrebentar, eu vou voltar e tal. E falei, não fiz nada. Foi quase a mesma história.
Passou o começo do ano, tinha dia que eu me obrigava, me arrastava pro estúdio, às vezes ligava a câmera, ficava 3 horas assim, ó, na frente da câmera. O que eu falo? Sem vontade de fazer, sem vontade de falar. E eu pude viajar novamente em 2024 para alguns lugares. E tudo isso com base no que eu tinha trabalhado de 2020 a 2023. O curso ainda estava vendendo, mesmo sem você produzir. O curso ainda desenrolava, pagava meu aluguel, pagava as despesas básicas, estavam acontecendo. E fica um parênteses bem interessante, né? Ficou quase 2 anos aí sem ativamente fazer e colhendo os frutos. Eu fiquei 2 anos, porque em 2024 eu também não trabalhei. 2 anos, tá. Então, não é que eu fiquei parado, eu dava algumas aulas, fazia alguns atendimentos. Muito raramente alguns arranjos, porque eu também fiquei meio desanimado com os arranjos. Então, às vezes alguém pedia... Sabe quando você escolhe o trabalho? Então eu olhava quem era, pra quem era, como que era, quanto tava pagando, e pra falar se eu vou fazer ou não. Então passou o ano de 2024 inteiro assim. Eu cheguei a voltar a gravar React no segundo semestre do ano passado. Pro YouTube, né? Pro YouTube, 2024. E aí eu gravei uma série de 5 vídeos. Tudo isso, de 400 vídeos para 5. Foi o melhor que eu consegui, meu. E pra completar, desses 5 vídeos, 2 o YouTube bloqueou. Ixi. Por questão de direitos. E aí eu fiquei assim chateado, falei, meu, mó trabalheira gravar isso aqui e tal, e bloqueou e tal, e não gravei mais. Eu falei, você quer saber, eu vou focar no que eu gosto. Eu gosto de cantar, eu vou cantar. Comecei a gravar uns duetos com a Sara, com a minha esposa. A gente começou a gerar conteúdo pro Instagram. Nisso apareceu a igreja que contratou a gente, e nós somos hoje assalariados por uma igreja. E aí é isso. Eu comecei no psicólogo no segundo semestre do ano passado, finalmente. Terapia Vida. E aí no psicólogo, o meu psicólogo me diagnosticou com uma síndrome chamada burnout. Síndrome de burnout. Por que isso? Porque parecia que do sofá da minha casa até o meu estúdio, que é só um lance de escadas, existia uma distância absurda, a ponto de eu ter ansiedade, do meu coração ficar acelerado, de eu saber que tenho que fazer algo. Então eu falava, nossa, eu tenho que ir lá gravar um vídeo, eu tenho que ir lá fazer um arranjo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso me dava uma gastura, um cansaço emocional tão grande, que muitas vezes eu não conseguia ir fazer. Então, isso com o tempo pode se agravar. Então o meu psicólogo disse que, de acordo com o tempo que eu estava sentindo, já era para estar grave em mim. Só que eu nunca tive um ataque de pânico, eu não tive muitas crises de ansiedade, assim, porque eu não sou um cara ansioso. Na maioria dos casos, né, eu não sou um cara pilhado. Então talvez a minha personalidade, calma, tranquila, eu sou um cara calmo, eu sou um cara paciente. Então, talvez por questões de personalidade, isso não evoluiu tanto. Entendi. A ponto de se tornar, a ponto de se expressar fisicamente em mim, né? Porque tem gente que pode até desmaiar, tem gente que tem crises acelera os batimentos cardíacos e a pessoa fica mal, realmente, com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico. Às vezes pega alguma coisa, tem medo de ir na rua, tem medo de sair de casa, tem gente que tem medo de ficar em casa. Enfim, tem gente que desenvolve algum tipo de fobia, sintomas. Enfim. Não é o meu caso. Meu caso realmente é o desânimo, é a falta de ação. Eu sou ativo, querendo ou não, eu sempre fui um cara que trabalha, que faz as coisas. E não era eu. Então eu mesmo não estava me reconhecendo mais. Então eu fui descobrindo nesse processo que o meu burnout, ele vem com a perda de uma identidade. Sabe? Foi o meu processo. Essa perda de identidade, ela acontece por vários motivos. Vários motivos. Então, eu sou pai de família, eu quero sustentar minha casa. Tipo, os motivos nem sempre são motivos equivocados. São motivos legítimos. Mas a gente tem que saber quem a gente é. E a descoberta do porquê nós existimos
é uma questão que a gente descobre com a vida, certo? Então eu não tenho dúvidas de que eu vou sair muito mais forte disso. Porque eu vou sair com princípios cada vez mais fincados naquilo que eu sei que nasci para exercer, para fazer, sabe? E que eu não vou abrir mão disso tão fácil mais. Você descobriu para que você nasceu? Eu já descobri, mas eu não sei se eu tenho coragem de ser ainda. É muito doido isso. Eu acredito. Porque nós acabamos sendo um pouco do que é o nosso ambiente. E às vezes o nosso ambiente não apoia 100% aquilo que fazemos ou que queremos fazer. Então, às vezes, a gente fica envergonhado dos nossos pais ou da nossa mãe, porque às vezes a gente ainda quer a aprovação deles, mesmo depois de adultos. Às vezes, até o nosso cônjuge, às vezes a gente tem vergonha de algo que o nosso cônjuge vai pensar e a gente fica segurando uma decisão por muito tempo. A gente estava falando de igreja, né, agora há pouco. Às vezes você está numa denominação que prega algo ou que te ensinou algo com tanta profundidade que você se vê obrigado a seguir o que está sendo dito ali, porque você aprendeu que era assim, que se não fosse daquele jeito você está pecando ou está errado, não é um princípio tão importante. Então, você dar ouvidos e obedecer o teu coração e a tua mente é um processo de segurança que pode demorar anos. Até você se sentir seguro pra falar, tá, meu coração, minha mente tá me mandando fazer isso aqui, porque eu gosto, porque meu olho brilha quando eu faço, quando eu falo, quando eu vejo, e você falar, tá, mas eu não vou fazer porque as pessoas aqui desse ambiente não aprovam. Então, eu me vi assim por muitos anos. Hoje eu já não me vejo mais assim, eu já tô bastante desapegado de muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que existem mudanças que ainda me travam um pouquinho. Mas eu acho que eu nasci para levar transformação para a vida de gente. E eu tô descobrindo que não importa como, não só pela música. Eu tô descobrindo que através de mensagens, né, através de estudo, de leitura, de ciência, talvez de tecnologia, tudo que leva pessoas a terem uma transformação positiva, genuína, isso mexe comigo. Então não é só através da música. A música eu tenho um amor, uma paixão muito maior. Mas tudo que leva a transformação para a vida alheia mexe comigo. E eu tenho descoberto isso. Eu tenho descoberto que existem formas de levar a transformação para a vida das pessoas que eu não aprendi na igreja, por exemplo. Mas que talvez se eu fizer, talvez a igreja vai olhar meio estranho, sabe? Porque não faz parte daquela tradição. Então isso mexe comigo também. Por quê? Porque foi implantado em mim que aquela tradição é o certo. E se não for daquele jeito, pode estar errado. É confuso. E não é confuso. Porque é um dilema que a gente vive. Você sabe que de uns tempos pra cá, eu tenho ouvido bastante... Eu vou comprar alguns livros agora, mas eu tenho ouvido muitos áudios do Carl Jung, né? Eu já há muitos anos eu falo muito dos arquétipos e tal, mas eu sempre falei dos arquétipos muito nesse contexto de imagem, de você produzir conteúdo para construir uma imagem X e tal, que nem é mais a forma como eu acredito, posicionamento e tudo mais. Mas uma coisa que tem me pegado muito, eu tenho ouvido muito sobre isso, não sei se você já ouviu, é que ele fala muito do processo de individuação. Nunca ouvi falar. E esse processo, eu vou te mandar uns áudios, ver se talvez faça sentido pra você algumas coisas, porque parece que assim, a pessoa está lendo a minha vida e falando no áudio, é impressionante. Porque ele fala que esse processo de individuação é exatamente o processo no qual a gente se encontra com a gente mesmo, na nossa essência, e a partir disso consegue energia e ação para realmente viver aquilo que a gente acredita sobre a gente. É no momento em que a gente se ouve, que a gente não só se ouve, porque se ouvir a gente sempre se ouve, mas normalmente quando a gente não tá bem resolvido com isso, a gente não se dá ouvidos, né? Você tá sentindo que tá esquisito, mas alguém falou o quê? E eu tô passando por um processo parecido, por isso que eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque eu passei por isso no ano
principalmente no ano passado, eu comecei a fazer cursos e treinamentos e não sei o que, e aí pra você escalar a empresa você tem que ter time presencial, porque é cultura, porque não sei o que isso e aquilo, e aí eu fui entrando nessa, e assim, não é que eu não sentia que não era esse o caminho, eu sentia que não estava confortável, que tinha alguma coisa esquisita, que estava meio travado e tal, mas você vai calando a sua voz, porque tem alguém com mais resultado, né, em alguma área da vida, que você fala, cara, se ele tem esse resultado e eu não tenho, ele tá certo, eu tô errada. Então eu preciso, porque eu tô saindo da minha zona de conforto, por isso que tá incômodo, mas eu tenho que seguir. E é exatamente esse o processo que o Carl fala, essa questão da individuação é você conseguir dar ouvidos para aquilo que o seu inconsciente está te dizendo. E aí ele fala, enquanto você não dá ouvidos para isso, enquanto você não se permite ouvir de verdade e viver aquilo que o teu inconsciente está o tempo todo te apontando, você vai continuar vivendo situações repetidamente até você se tocar que é a mensagem que ele está tentando trazer para você viver de um jeito diferente. E, caraca, eu passei o ano de 2024 inteiro tendo infinitos sinais de que eu deveria estar ouvindo esse inconsciente e não ouvir. Isso é louco. E eu acho que isso é muito doido, porque eu acredito que o adolescente que cresce seguro de quem é, e das próprias ideias, ele não começa a agir baseado no resultado dos outros. Ele busca os próprios resultados, com base naquilo que ele acredita. E pode ser que na primeira falhe, na segunda falhe, na terceira falhe, mas ele vai ficando bom em ser ele mesmo. E eu acho que eu não treinei na hora certa o ser eu mesmo. Eu comecei a agir com base no resultado dos outros. Então, essa comparação acaba se tornando um crivo pra gente agir. O outro teve resultado fazendo aquilo, então eu vou fazer também. Tá, mas e eu? O que eu quero? Exato. O que eu sinto? Eu começo a me matar por dentro. Eu começo a me excluir por dentro. E não, eu sou um indivíduo vivo. Deus, aí não tem como não espiritualizar, eu vou falar de Deus. Deus cria o homem. E na criação, ele coloca a centelha da criação na gente, para que a gente possa continuar criando. Então, um ser humano que não cria, ele não tem por que existir. Então, o nosso senso de utilidade, ele é baseado no quanto a gente cria, independente da área. Não estou falando da música, eu estou falando que o cara é engenheiro, ele é um artista. O cara é médico, ele pode ser um artista. Porque ele vai estudar tantas coisas que ele pode criar métodos de fazer o que ele faz. Criar algo novo. Então, quanto mais a gente dá espaço para essa possibilidade de criar o nosso jeito de fazer com base na nossa experiência, com base na nossa existência, mais sentido a gente encontra para as coisas da vida. Só que nenhum propósito que Deus coloca no nosso coração é pra gente. Propósito nenhum que Deus coloca na minha vida eu quero fazer mais dinheiro para mim. Não, o propósito ele só tem sentido quando ele agrega na vida dos outros. E é justamente quando ele agrega na vida dos outros que a gente vê que poxa, valeu a pena. Por quê? Porque vai ficar para a posteridade. Eu vou embora e o que eu comecei vai continuar aqui, dando frutos, dando resultado para a galera. Sabe? Então é para a posteridade o que a gente está fazendo aqui. É para os teus filhos, é para os netos, é para as outras pessoas. Então isso tem invadido muito a minha linha de raciocínio hoje. Eu quero fazer música porque eu quero que daqui 100 anos eu não esteja aqui e minha música esteja. Eu quero ensinar pessoas a cantarem e a montar um método, a desenvolver uma coisa legal, porque eu entendi já também outra coisa. A nossa voz é uma extensão da nossa personalidade. A voz no sentido do que a gente fala ou a voz, o som? O som. O som da gente é uma extensão de quem a gente é. Se eu sou um cara tímido, eu vou ter tendências a falar de uma forma, a me comportar de uma forma. Renato do céu, abriu agora termina. Se eu sou um cara extrovertido, eu vou ter uma tendência de falar de um jeito, de me expressar de uma forma. Então a nossa voz é uma extensão da nossa personalidade. O jeito que a gente comunica é baseado na nossa personalidade, na nossa percepção do mundo, em como a gente entende o ambiente que a gente está, em como a gente se sente aceito ou não pelas pessoas. É o jeito que a gente comunica. Então, sabendo que a nossa voz é essa extensão da personalidade, eu tenho entendido que quando eu vou dar aula de canto, eu ensino pessoas a se encontrarem.
Eu ensino pessoas a serem autossuficientes, não de Deus, mas de si mesmas, entendendo que elas têm uma identidade e isso tem um valor. Que elas têm uma história, uma experiência, isso tem um valor. E que elas podem e precisam ser ouvidas também. Todo mundo precisa aprender algo com alguém, todo mundo pode ensinar algo para alguém. E o que acontece hoje é que a maioria das pessoas que vêm fazer aula de canto estão amedrontadas. Porque não sabem quem são. E porque acham que não tem nada a oferecer de tão importante para o mundo. Então a maioria das pessoas não tem assim uma prepotência, uma arrogância. Muito pelo contrário, elas vêm em busca de aulas de canto porque elas têm medo da própria voz. Ou seja, elas têm medo de quem elas são, elas não sabem quem elas são. Mas, e você atende uma galera que já é famosa, Muita que já gente. vive disso, ganha dinheiro. Muita gente. Dos mais variados estilos musicais. Exatamente. E ainda assim você percebe esse tipo de coisa. Ainda assim. Ou seja, isso tudo não tem relação com o resultado diretamente. Mas na prática é o que a gente faz. A gente associa valor, identidade, propósito, missão com resultado. Enquanto tá dando resultado, esse é o meu propósito. A hora que para de dar resultado, aí a gente fala, acho que não era isso. Eu vou dar um exemplo nada a ver. Eu ia mudar de casa ano passado. A gente achou uma casa num condomínio do lado, com o mesmo valor, só que a casa tinha piscina, minha casa não tem piscina. E eu falei, aquela casa ali é legal, hein? Vamos mudar pra lá? A gente foi lá na casa, visitou, olhamos, curtimos, falamos, vamos lá. Aí a gente começou a mexer na papelada, a gente começou a fazer o contrato, começaram a fazer o contrato, mandaram o contrato pra gente. E aí a Sara, minha esposa, falou, Renato, não sei, eu tô sentindo algo aqui. Vamos ver a casa de novo? Se fosse em outras épocas, eu ia falar, você tá sentindo o quê, meu? Não viaja. Homem sendo homem, não viaja, tá sentindo o quê? Vambora. Não, vamos... Só que hoje a gente tá vivendo essa outra fase, né? De que a gente tá aprendendo a ouvir o nosso coração, o nosso interno. E foi muito engraçado, porque a gente chegou na casa, né, pela segunda vez, a gente já tinha visto. Fomos de novo com o contrato na mão, falando, vamos olhar só mais uma vez para assinar o contrato. A gente chegou na casa, a gente olhou algumas coisas e tal, e aí a gente se deparou com um representante, que não era o dono da casa, mas ia ser a pessoa que a gente ia prestar contas, né, ia pagar o aluguel e etc. E nós dois olhamos para a pessoa assim, a gente ficou muito cabreiro com a pessoa, muito. Por causa de algumas coisas que ela falou, por causa do jeito que ela tratou a gente. Foi engraçado porque a gente sentou no carro, e a Sara olhou para mim e falou, Renato, o que você acha? Eu falei, eu senti um negócio. Ela falou, eu também senti um negócio ruim. vamos declinar. E eu acho que em 10 anos juntos foi a primeira vez que nós dois demos ouvidos a algo que nós estávamos sentindo. E isso deve ser feito mais vezes. Porque Deus fala com a gente. Exato. Através de sensações também. Através de coisas dentro de nós. Nós não somos pessoas burras, nós também não sabemos de tudo, temos muita coisa para aprender, mas a gente sabe de uma coisa, nós não somos pessoas problemáticas, que criam problemas em todos os lugares. Nós sabemos que não somos o centro da atenção das coisas e que nem tudo vai estar do jeito que a gente quer. Então, entendendo que nós não somos os problemáticos, porque a vida já mostrou isso pra gente, se a gente vai em algum lugar e tem alguém dando um perrenguinho, um problemão ali, e a gente senta, analisa, pensa, reflete, a gente chega à conclusão que não é a gente. Então, se não é a gente, por que a gente não pode ouvir a gente? Certo? Se a gente já entendeu que nós não somos os problemáticos da situação, por que a gente ainda duvida da gente? Então, se o nosso coração viu uma situação, né, eu falo que o coração viu, porque é o que a gente sente. Se o coração viu uma situação que a gente percebeu que pode ser desagradável, que pode ser não tão legal, que vai trazer uma relação, às vezes, ruim, desgastante. Poxa, por que eu não presto atenção nos sinais e obedeço o que meu coração está dizendo, às vezes dizendo não? Por que eu tenho que dizer sim? Como foi pra você, né? Porque eu não acho que existe uma regra universal, mas como que foi pra você o processo de
se ouvir, porque parece que é simples, mas não é. Eu vou te falar só para contextualizar de como eu me percebo nessa situação. É uma luta constante entre a intuição e a razão. É constante, porque vem uma intuição, você fala assim... chegar nesse equilíbrio, né? Porque assim, você fala assim, mas será que eu não tô sentindo isso porque eu passei por uma situação e aí eu tô, na verdade, remetendo a tal coisa e aí eu tô trazendo pra cá esse sentimento? Ou será que eu não tô fazendo isso porque eu tô procrastinando, porque eu tô, sei lá, com medo de fazer alguma coisa? Pra mim, em diversos momentos, ainda é bastante complexo. E eu não sei se existe também um momento em que todas as vezes vai ser a intuição e vai estar certo. Eu acho que talvez seja até o que a dona Ana falou, não sei se vai lembrar, Jim. Falou assim, a convidada que eu recebi aqui no episódio anterior, ela falou assim, a gente tem que entender que não dá pra gente ter muita certeza, a gente não tem controle das coisas. Então, e eu vou falar, mas como que a gente faz isso então pra não chegar lá? Você querendo ter controle de novo do negócio. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa desapegar um pouco do controle, mas ao mesmo tempo não é também deixar a vida levar. Então, não. Quem foi que falou? Alguém que eu recebi aqui, acho que deve ter sido o Eric, eu acho, talvez, que ele falou que viver é difícil. Exatamente porque a gente está o tempo todo nesse conflito. É a intuição, é o inconsciente, é a minha identidade, é o Espírito Santo, para quem acredita, né, no cristianismo, enfim, em Deus. Aí, é o Espírito... Ou não, é um trauma que está falando por mim, é uma situação, é uma procrastinação, é um medo, é um sentimento negativo. Como que para você foi? No dia, a gente sentiu muita paz. A gente sentiu muito alívio. Então, tem um ditado, né, que diz, no sim ou no não, paz no coração. Então, você está sentindo paz? Porque se você sente paz, é isso, você tem que ir atrás da paz. A gente não estava com medo, a gente não estava intimidado, né, que eu falei do rapaz lá que a gente viu. Não, a gente achou o cara com uma energia estranha, com um papo meio estranho e tal. E a gente falou, não, a gente vai ter que se relacionar com essa pessoa juridicamente. Putz, melhor não. Poxa, você tá no poder de escolher. Por que você vai falar sim? Então, no sim ou no não, paz no coração. A gente se sentiu em paz, muita paz. E eu acho que esse é um dos indícios, né? Para você equilibrar se você tá... Como que equilibrar a razão e essa intuição emocional, talvez... tem que sentir paz no coração e tem que identificar os teus medos para você saber que você não está dizendo não por medo, entendeu? Tá. Não, a nossa decisão foi, vamos dizer não, por quê? Porque a gente vai ter que se relacionar com alguém que a gente não confiou. O cara não confiou. Você vai assinar um contrato com alguém que você vai ter que lidar os próximos 3 anos, 2 anos. E o cara tem um papo que não tem a ver com os teus princípios, que bate com os teus princípios. Então, a gente já está assinando sem ter paz no coração. E aí ia começar uma aflição. E eu acho que essa aflição com o tempo, a cada vez que você se relaciona com essa pessoa que você não confia, que você sabe desde o começo que não era legal, você vai se relacionando e vai tendo um desgaste já, porque você já entra desgastada. Isso é muito, muito legal, isso que você falou agora, que aí voltando lá para os áudios do Caron que eu tenho ouvido, uma das coisas que ele fala é exatamente que culmina nessas crises de identidade que a gente em algum momento vive, é exatamente quando a gente, nas pequenas coisas, vai sufocando essa voz interior. Meu pai falava um negócio que eu acho que se aplica, meu pai sempre falava assim, que a nossa referência é sempre o último, seja pro bom ou pro ruim. Então assim, se você comeu no restaurante que foi legal, a próxima vez que você for no restaurante, esse passa a ser o seu padrão. Se for no restaurante melhor, o padrão vai subindo, né? Então, você sempre vai esperando que seja igual ou melhor do que foi o último. Pro ruim também. Se você, sei lá, permitiu que alguém falasse com você de um jeito que não foi legal, que você não gostou, que ultrapassou um pouco o seu limite, mas você não fala nada. Na próxima situação difícil, aquela é a referência da pessoa com relação a como te tratar. Sim. Então, ela não vai te tratar melhor, a tendência é piorar, né? Serve para ambos os lados. E aí, o que o Ian fala é exatamente isso. Quando a gente não tem clareza dos nossos limites e não faz com que as pessoas que ultrapassam esses limites
sofram algum tipo de consequência, Precisa não é a perceber. consequência de vingança, mas às vezes, cara, você vai ficar um pouco mais em silêncio, você não vai manter tanto contato, você não vai mais mandar mensagem com tanta frequência, você não vai, talvez, fazer alguma coisa que você fazia, enfim, para a pessoa entender que ela feriu algo, né, em você. E ele fala muito claramente que quando você não ativamente impõe esses limites, o que acontece é que você vai ferindo a sua identidade. Imagina você passar anos permitindo isso. É uma loucura, porque depois, assim, entra num flow, e eu falo muito do momento que acho que eu tô num momento muito parecido com o seu, de dar espaço para ouvir, para sentir, para deixar a intuição falar um pouco mais e seguir isso, e abrindo mão de coisas que, putz, poderiam até ter um resultado legal, mas agora não é esse caminho, não vai rolar. Eu tô muito nesse processo e eu sinto que é o fim de a gente ir abrindo mão, deixando e alargando demais esse limite, traz a gente para esse lugar que eu acho que no teu caso talvez tenha culminado no burnout. Eu até, você falando dos seus sintomas de burnout, até pensei se eventualmente eu não passei por isso, mas da gente ficar meio perdido, porque a minha palavra que eu defini essa minha situação foi perdida. Porque você fala assim, se eu for por aqui eu me empenhar, vai dar certo. Se eu for por aqui me empenhar, vai dar certo. Se eu for por aqui também vai dar certo. Mas nenhum dos três tá indo. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a entender aos poucos que, cara, isso aqui eu não quero mais fazer. Por que eu não quero mais fazer? Porque eu não vejo mais sentido nessa forma de fazer. A parada é assim, ó. Uma vez o meu psicólogo falou assim, Renato, se você fosse milionário hoje, tivesse com a conta torada de dinheiro e tal, o que você faria? Eu pensei. E, claro, tem aqueles sonhos de você quer comprar uma casa, um carro, tem as coisas materiais. Aí ele falou, não, esquece as coisas materiais. Fala da sua vida, assim, o que você se vê fazendo? Você tá com a conta cheia de grana, não precisa se preocupar mais com nada, o que você faria? E a minha resposta foi surpreendentemente, na época eu ainda não estava assim como o início da igreja, tá? Mas eu me vejo cantando, o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é cantar, é estar por aí cantando e na igreja, por acaso. Então, a igreja, ela faz parte da minha vida. Eu cresci nesse ambiente, é uma coisa que faz parte de mim. E não estou falando da igreja, uma denominação. A igreja. O ambiente. Igrejeiro. É algo que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu continuaria fazendo. E perceber isso também me impactou. Por quê? Porque eu tive as experiências na igreja, eu saí por causa de experiências ruins, eu entendi que talvez eu não ia conseguir fazer o que eu queria ali dentro, fui pra fora, fiz de outras formas, fiz de outros jeitos, mas hoje eu entendo que faz parte da minha identidade. E eu não posso abrir mão daquilo que faz parte da minha identidade. Então, eu me descobri um cara muito centralizador também. Por quê? Porque eu fiz dar certo na internet. E eu fiz com pouca ajuda no começo. Porque no começo eu não tinha grana, então tudo que eu podia aprender a fazer, eu fui lá, aprendi e fiz. Só existe o jeito do Renato de fazer? Definitivamente não. Até porque o Renato... Mas na internet. O Renato tem X defeitos, muitos defeitos. Não tem só o jeito do Renato fazer, mas o Renato achou por muito tempo que só o jeito dele dava certo. Então, ele não queria dividir isso daí com muita gente. Então, era o Renato apertando o REC na câmera, era o Renato montando o roteiro, era o Renato tentando fazer página de venda, era o Renato falando no WhatsApp, era o Renato. Então, isso não existe. Não tem como dar certo. Você que tá vendo aí, ó, Cara, não tem como dar certo. Uma hora esse pavio vai explodir. E você vai entender o que eu tô falando. Não tem como. Então, pega aquilo que você é bom, aquilo que você é expert, aquilo que vai funcionar pra você, aquilo que você fala, não, isso aqui eu resolvo. O resto, contrata gente. Não pense que você tá perdendo dinheiro. Não.
Você tá ganhando tempo de vida. É isso, tá ganhando tempo de vida, qualidade, exatamente, sono. Exatamente. Então hoje, eu já vou voltar para essa coisa da internet com uma outra perspectiva. Realmente abrindo mão de uma boa parte do meu produto para ter gente fazendo. Nossa, que bom. Sabe? Então eu vou falar, não, eu vou abrir mão aqui, deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa a menina lá no WhatsApp, deixa o cara lá no site, deixa fulano ali, deixa ciclano ali. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? É falar aqui? Vou falar, grava aí. E toca o barco. Entende? Então eu não vou ser mais o cara preocupado em resolver, porque isso rouba a minha energia. De fazer o que você pode fazer de melhor, vai alimentar a máquina. E eu vou fazer melhor ainda agora, porque eu vou poder fazer só isso. Né? Então eu me descobri esse cara centralizador que estava gastando energia à toa em vários ambientes. O marketing digital, ele não é uma coisa só. O marketing digital é uma mistura de 5 profissões diferentes. E não tem como você ser bom nas 5 coisas diferentes e você querer fazer tudo. Então, foi bom pra mim? Foi. Eu consigo tirar lições disso. Porque hoje eu sei o que eu quero pedir pro cara da câmera. Eu sei o que eu quero pedir, eu sei orientar em relação às cores que eu quero para aquele tipo de linguagem. Eu sei que tipo de logo eu quero. Eu sei que tipo de efeito no áudio eu gostaria. Eu sei que tipo de site eu gostaria de ter. Dá pra não ser o cliente chato que fala, não gostei do quê? Não sei, não gostei. Não, eu vou ser muito pelo contrário, eu sou muito direto. Cara, pode fazer um site desse jeito? Eu já mesmo pego uma sulfite, uma caneta, rabisco lá, um esboço. Falo, mano, eu quero isso aqui. É isso. Então, foi bom viver a experiência para que eu pudesse saber o que eu quero. Hoje eu sei muito mais o que eu quero do que ontem. E eu sei que conforme eu vou vivendo as experiências, eu vou entendendo cada vez mais o que eu quero. Né? E o que eu quero, definitivamente, hoje, não é a internet. Eu vou fazer a internet como parte da vida adulta. Como parte de entender que eu sou adulto e eu preciso fazer não só o que eu quero, mas também o que eu preciso. Então, se eu preciso, eu vou fazer. Mas eu vou ter muito bem divididinho a minha semana entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. E o tempo do que eu quero vai ser sagrado. Não vai ser mais a segunda opção. O que eu quero vai ser sagrado. Eu vou fazer o que eu quero também. Não vou fazer só o que eu preciso. Eu vi um trecho do podcast lá dos Sócios, do Bruno... Não foi no Sócio, não. Acho que foi o Bruno Perini em algum outro podcast, que ele fala que o objetivo dele o Wesley de lá no Gari também já falou isso, que o objetivo deles é daqui a alguns anos desaparecer da internet. Tipo, fechar todos os perfis, acabar não ter mais presença digital. Eu não gosto da coisa de ficar fazendo stories, isso aqui, eu não gosto. E tá tudo bem não gostar, né? Aí eu acho que é uma questão de você saber como usar essa ferramenta. Sim. E se eventualmente você tem um plano de não precisar mais dela, realmente construir uma estratégia para que você não precise. Mas sabe uma coisa que eu quero te perguntar? Porque você falou, o que você quer, o que você precisa e tudo mais. Você falou que o que você faria se tivesse milhões é cantar. Será que a questão de você ir pro curso, pra venda e tudo mais, tem alguma relação com você ter alguma crença de que cantando você não ganharia o mesmo dinheiro? Com certeza. Porque até acho que me faltaram referências do meu meio, de onde eu venho do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Se você olhar, há 5 anos atrás, você falasse assim, fala um professor de música que ganha mais de 50 mil no mês. Eu não ia falar, eu não conhecia ninguém. Fala um que ganha 10 mil por mês. Ainda era difícil. Eu não ia ter. Tá legal? Então, há 5 anos atrás, talvez, mesmo numa situação não tão boa, talvez eu já fosse referência no que eu estava fazendo. Porque eu já tinha uma escolinha de música, pequenininha, mas que já faturava 20, 25 mil por mês. E se você me perguntasse, quem mais daqui desse meio fatura isso daqui? Tem um ambiente físico igual você tinha uma estrutura legal. Eu não conhecia. Então eu já estava assim, no topo da minha hierarquia. Você já era o cara na mesa, né? E eu não estava ainda satisfeito ali. Então até mesmo as aulas que eu busquei dar, no começo, lá atrás, na minha adolescência, foi um meio que o meu cérebro já tinha calculado e falado, peraí, acho que cantando vai ser difícil, então vamos dar aula, porque a aula, pelo menos, você está vendendo um serviço. E vai ser um pouco mais fácil de você se manter. Então, acho que muito novo, eu fiz esse raciocínio. Eu aprendi a gostar de dar aula.
certo? Então, já com 15 anos de idade, eu aprendi a gostar de dar aula de canto, comecei a me dedicar, comecei a aprender, me desenvolvi, e pronto, gosto de dar aula. Não é sobre não gostar da aula, eu nunca tive burnout por dar aulas de canto, por exemplo. Eu gosto de dar aula de canto. Leva transformação para as pessoas. Então isso sempre mexeu comigo. Né, de ver as coisas acontecendo, as mudanças ocorrendo ali e tal. E aí tem um outro ponto também da minha vida que eu descobri. Acho que houve uma fase da minha vida como cantor que eu era confuso em relação a que tipo de música eu cantaria. Tá. Então, será que eu vou gravar um disco romântico? Ou será que eu vou gravar uma música, um CD da igreja? Mas CD da igreja, será que vai ser tradicional? Ou vai ser o que eu gosto, mais R&B? Como será que vai ser? Será que vai mais pra cá ou mais pra lá? Eu ainda separava muito o cantor do ministro. E eu tenho descoberto que não tem como você estar na igreja fazendo música e não ser um ministro. Na igreja, ou você é um ministro, ou não tem como ser só um cantor. Senão vai faltar uma perna em você. Vai faltar alguma coisa muito importante em você. Então eu tenho me descoberto como ministro. Hoje eu estou estudando teologia. Então faz parte dessa descoberta também. Em ser ministro, em querer melhorar o meu vocabulário, melhorar o meu conhecimento sobre a Bíblia, sobre o que eu estou falando para as pessoas. Eu sou um cara muito inclusivo. Eu não sou um cara separatista. Você não é bem-vindo aqui porque você faz isso aqui que a minha igreja abomina. Não. Eu falo, não, você faz isso aqui, legal, vem também. Eu sou um cara muito inclusivo, então eu gosto de ter essas pessoas por perto. E eu entendi já que quem transforma não sou eu, quem transforma é Deus. Eu sou simplesmente um instrumento. Então até mesmo voltando naquela questão de escolher através da emoção ou da razão. Se no centro do teu ego mora Deus, e você entende que não é mais sobre você, é sobre Ele, tudo funciona numa outra sintonia. Agora, o que acontece aqui no mercado de trabalho, na vida real, a maioria das pessoas estão cheias de si, não cheias de Deus. E a gente é falho, o Renato é falho pra caramba. Mas tem vezes que eu vou permitir que Deus me use, e Ele estando no centro de mim, vai sair coisa tão boa de mim, que não é pelo Renato. O mérito não é do Renato, o mérito é do Deus que usa o Renato. Acho que tem até um ponto que você colocou aqui em algum momento, que eu anotei aqui, né? Questão de escalar o resultado. Lembrei, você falou que a internet é sedutora, né? E eu concordo. A internet é bem sedutora, especialmente quando a gente começa a mergulhar nessa coisa do marketing digital, porque, cara, o Edinho já comentou comigo, né, Edinho? Cara, é impressionante, ele vai vendo as pessoas que vêm aqui, muita gente que vive do digital, fala, caraca, é impressionante como tem muita gente ganhando muito dinheiro na internet mesmo, né? É uma coisa real, é palpável. Só que eu tenho a sensação que muitas vezes a gente se vê num lugar em que ou eu escolho escalar resultado, ou eu escolho fazer alguma coisa que me dá prazer, que eu gosto, que tá ali no meu coração, na minha identidade. Da tua experiência, da tua percepção hoje, você acredita que é um ou outro, ou existe um caminho em que a gente consiga, de alguma forma, unir? Porque eu acredito que talvez, aí pode ser uma crença limitante minha, mas talvez a minha escala vá ter um limite se eu não abrir mão de determinadas coisas que, cara, exemplo, eu não vou abrir mão de 2 horas de leitura todas as manhãs. Por quê? Porque, cara, é o que me alimenta, é o que me repõe energia, é o meu tempo comigo mesma, com Deus, enfim. Isso, em algum momento, talvez eu precisaria dessas 2 horas para outra coisa. Se eu não vou abrir mão disso, eu tenho que estar ciente que talvez alguma coisa do meu resultado financeiro fique comprometida porque eu não estou abrindo mão disso. Um exemplo, tá? Agora eu quero ouvir de você, porque essa questão de curso, cantar, não sei o quê, cara, com curso você consegue vender o produto. Cantando, você não vai vender efetivamente ali. Mas talvez também seja um caminho para você escalar de outro jeito. Existe um mercado, E aí? É como a gente falou ali atrás também. Acho que tudo que você tem coragem de se ouvir, desde muito novo, desde muito cedo, você vai dar na trave a primeira, vai dar na trave a segunda, vai errar no começo, vai aprender. E talvez você aprenda a ser muito boa sendo você mesmo.
Maravilhoso. Então, quando você aprende a ser muito boa sendo você mesma, com autenticidade, você vai para um outro patamar. Porque as pessoas vão ver o brilho no teu olho. E como que aprende? É realmente praticando, realmente abrindo mão do que você tem que abrir mão em troca daquele dinheiro imediato. Então você vai deixar de ganhar um pouquinho mais hoje para praticar ser você. Entende? E à medida que você pratica e você se torna excelente nisso, você daqui talvez 5, talvez outras pessoas daqui 10, não sei quanto tempo. Mas vai chegar uma hora em que você vai ser notado diferente. Tá, você falou de autenticidade. Você acredita que você não foi autêntico nesse período, por exemplo? Muitas vezes. Que aí, só vale um parênteses, né? Que eu tô falando, autenticidade eu não tô falando com ser sincero, honesto, nem nada a ver, né? Uma coisa com outra. Autenticidade é realmente aquela coisa que faz brilhar o teu olho, que aquece teu coração de fazer, né? Sim. Acho que é nesse sentido. Acredita que você deixou de ser autêntico e hoje você se vê num caminho de estar ou já está sendo mais autêntico na internet? Eu acho que não é sobre eu não ser autêntico em 100%, Tá. e também não é sobre eu ser autêntico 100%. Sempre que eu falo de música, eu estou falando de algo que eu amo. Então, só daí, eu já vender curso de canto, estou falando de algo que eu amo, que eu acredito, que eu gosto. A minha cabeça, eu acho que se dividiu muito nessa questão do ter que criar o conteúdo, X ou Y, que nem eu não gosto muito do React. Pra mim, o React, pra mim, foi onde eu mais errei, tá? Por quê? Porque foi onde eu escolhi. Como que eu escolhi fazer React? Eu acho que esse caminho aqui vai trazer inscritos. Realmente trouxe. Ok? Isso que é mais louco. A futilidade não me agrada. A futilidade não me agrada. Por quê? Porque eu gosto tanto da música, eu sou tão sincero com a minha música. Como que eu vou ser tão fútil assim em troca de um número de seguidores? Então, é isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ser fútil, correndo atrás de um número de seguidores. E que não faz sentido nenhum. Eu sou genuíno na minha música. Eu quero ver as pessoas tendo experiência ouvindo a letra da música que eu escrevo. Eu quero ver as pessoas transformadas, tendo vidas transformadas. Eu quero ver pessoas que foram demitidas hoje, saindo de uma situação complicada e indo para casa ouvindo minha música e tendo paz no coração. Eu quero, sabe, eu quero ver transformação de verdade. Aí eu vou lá ficar vendo vídeo dos outros, daqui. Cara, isso aí tava me arrebentando por dentro. Tava me destruindo, e as pessoas gostam. E você tá vendo o resultado. Você, vou fazer isso para ter inscritos. E você estava tendo inscritos. Eu estava tendo inscritos e as pessoas perguntam até hoje, Renato, não vai voltar a fazer React? Putz. Volta a fazer React, fala do fulano, fala do ciclano. E o meu formato de React ainda é diferente dos outros professores que eu já vi. Porque a maioria dos professores, com todo respeito à classe, quando você vai falar de alguém ou da performance de outra pessoa, você se coloca numa situação muitas vezes acima. Verdade. Fulano que está cantando dessa forma, isso é certo, isso é errado. E o meu jeito de fazer React é diferente, porque eu sempre olhei e falei, gente, o meu objetivo aqui não é falar mal ou falar bem, é simplesmente aprender com os erros e com os acertos desse cantor. Então, se ele errar, a gente não vai falar do erro, a gente vai falar no que a gente pode fazer para acertar onde ele errou. Então, eu sempre levei a conversa, a dinâmica, para uma direção de não sou polêmico, não quero polemizar nada, eu quero realmente aprender. Sabe? Trazendo para aprendizagem. Isso é o que você fala, que as pessoas entendem outra coisa. Porque só dependendo de quem você tá reagindo já é polêmica. Exatamente. Uma vez a gente foi fazer um react da Anitta e do Belo. Pronto, não precisa falar. E tava nada. eu e um outro profissional chamado Leandro Voz. E o Leandro Voz, ele montou um personagem. E ele é mega polêmico. Ele vai pra zoar mesmo, pra falar mal. E aí a gente, antes de gravar o vídeo, a gente combinou. E falou, você vai falar mal mesmo, eu vou falar bem. Só que eu comecei a ver o vídeo e tava muito ruim. Tipo assim... Vou falar bem como, meu pai. A Anitta tava atravessando, o Belo tava cantando outra música. Tava ruim. E eu, assim, coçava a barba, e o Leandro Voz ria, dava risada e tal. E eu falava, talvez eles não estejam no dia bom. Eu falei, meti essa. Falei, eu não vou jogar a história do Belo, que é um baita cantor,
por causa de um vídeo que ele tá desafinando. Uhum. Então, às vezes, o cara não tá no dia bom, o cara tá gripado, o cara brigou com a Graciane, tá mal emocionalmente, foi lá subir no palco pra cantar e tá desafinado, tá feio, mas o cara não tá no dia bom. Uhum. Então, eu meio que não desconto na incapacidade do cantor. Uhum. O cara não é um incapaz. Uhum. O cara pode realmente não estar no dia bom. Então, eu tento humanizar, eu sempre tentei humanizar a situação da melhor forma que eu podia ali. Mas eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu não sou. Então hoje eu tô cogitando seriamente, olha só que loucura. Eu vou apagar todos os vídeos do meu canal do YouTube. Pra dar um reset. Quando você fizer isso, a gente posta esse corte, Edinho, pra gente pegar a pauta quente. Eu vou apagar todos os reacts. Por quê? Porque outro vacilo meu aqui, eu acho, foi ter usado o canal Renato Max pra fazer react, sendo que eu tenho intenções artísticas. Uhum. Eu quero que o cara se torne um inscrito do meu canal porque ele consome a minha música. Uhum. Não porque ele tá interessado no que eu vou falar do cantor X, Y, Z. Uhum. Então é bem provável que eu apague todos os 400 reacts que tem lá pra recomeçar, pra dar um reset assim no meu canal. E quem sabe fazer um outro canal direcionado a questões como professor de canto. Porque hoje eu entendo que os últimos 5 anos eu falei tanto do Renato professor, que hoje tem gente que me acompanha realmente porque quer saber sobre canto. Uhum. Mas eu quero mudar isso. Uhum. Então eu vou começar realmente a dividir o meu conteúdo. No lugar, falar de canto vai para um outro lugar e o Renato Max vai falar de música e de administrações, já que eu estou me descobrindo como ministro. Então eu vou apontar meu canal para uma carreira mais artística do que como professor de canto. Eu quero falar dessa mudança de posicionamento, que eu ia te falar que eu vi que você fez um story falando que você ia criar outro perfil. Criar não, né? Você já tinha outro perfil, mas ia direcionar o conteúdo pra lá e tudo mais. Tá aqui na pauta pra gente falar disso. Mas antes, eu queria só falar um pouquinho desse último ponto que você trouxe, de, cara, eu fui fazer react e eu não sou a pessoa do react, mas eu fiz porque ele estava cumprindo aquele objetivo. Era uma estratégia que... Cara, eu tenho falado tanto disso. Eu tenho batido tanto nessa tecla. De, gente... O quanto que a gente vai perdendo a identidade na internet por seguir uma estratégia. Um parênteses, não perde o raciocínio. Tá. Não tem problema você seguir a estratégia. Maravilhoso, tá. Se você tem uma data pra sair. Então, se você começa a seguir a estratégia falando, vou fazer por 6 meses, isso. Daqui 6 meses eu sou aquela outra pessoa. Uhum. O problema é que eu fui inconsciente. Entendi. Eu não sabia ainda o que eu estava fazendo direito. E que essa era uma estratégia única e exclusivamente para tentar vender curso e também para aumentar os números ali e tal. Mas eu não tinha uma data de entrada ou saída. Você tinha clareza de que você não gostava do React desde o começo? Ou você foi entendendo isso depois? Eu acho que eu sabia. Você acha que eu acho que eu sabia, ou seja, porque não deu ouvido aquela pra coisa da paz ideia. no coração ali, sabe? Foi meio sem paz. Uhum. Eu tinha o Bruno ali falando, bom, mano, o pessoal tá fazendo, vai ser legal, não sei o quê. E você fala bem, não sei o quê. E eu falei, será? Eu dei uma enrolada ainda por um tempo, uma procrastinada, diríamos assim. Então eu acho que eu já tinha sentido já que eu não tinha não era esse cara, que eu ia me adaptar a uma situação para tentar fazer acontecer. Então, parênteses se você acha que é uma estratégia, você tem uma data para entrar, uma data para sair, eu acho que é muito válido, tá legal? O problema é entrar meio perdido, como eu entrei. Mas isso que você falou, acho que faz muito sentido, inclusive, com várias conversas, debates que eu tenho com o Pietro também. Porque o Pietro é estrategista. Então, ele é o cara da estratégia. E ele é assim... É muito lógico. Não, e ele como é que eu vou dizer? Inflexível com relação à estratégia. A estratégia é essa, a estrutura do roteiro é essa, você começa assim, você tem que falar assim, termina assim, se você quer vender, esse é o caminho e ponto, acabou. E ele tem resultado com experts, que fala todos 7 dígitos, não sei quando, então, tipo, é uma estratégia validada, que funciona, então se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer. E eu vou na contramão de que, cara, não faz sentido pra mim seguir a estratégia se eu não puder ser eu. Eu preciso achar um meio termo. Algumas formas que a gente já encontrou de achar esse meio termo aqui é dele assim, cara, a gente tá em período de lançamento, o conteúdo do corredor polonês, que é o de atração, de não sei o que, é isso e ponto, acabou.
todos os outros conteúdos que você for criar, que a gente não for usar dentro dessa esteira para essa finalidade, você faz do jeito que você quiser. Foi um caminho, assim, não eu com o Pietro, porque a gente não tá trabalhando junto nesse sentido, mas tem expert dele que eu mentoro no sentido de posicionamento e tudo mais. Então, é um caminho que a gente tem encontrado, porque, assim, eu também concordo que você tem data para entrar e sair. Só que, aí eu tô falando de vou vender por um período, depois eu não vou vender mais. Entende? Porque se é a estratégia que me faz vender e eu vou seguir a estratégia por determinado tempo, depois eu não sigo mais, então eu não vou mais vender. Por isso tem que ter um plano. É isso. Então você tem que ter um plano para falar, não, tá, eu vou fazer essa estratégia por 6 meses porque eu quero levantar X dinheiros, porque com esses dinheiros eu vou fazer tal ou outra coisa. Entendi. E o plano é esse, é você fazer o que você precisa fazer para chegar onde você precisa chegar. Sabe? Então Entendi. Hoje eu vou abrir mão de algo, eu vou fazer o que eu preciso, porque eu quero chegar lá. Acho que o meu maior problema é que eu não sabia direito onde que era o lá. Onde que eu tava indo? Não sabia direito. Era só vender por vender. Você até vende, mas entra nessa noia de, cara, o que eu tô fazendo? Não, é muito pouco. Eu já entrei nessa noia de assim, eu tô vendendo. Mas tanto faz. É tipo guardar dinheiro. Não cumpre a objetivo nenhum. Você vai guardar dinheiro pra quê? Vazia. Exato. Você vai guardar dinheiro pra comprar uma casa? Beleza, você sabe que você tá guardando dinheiro, o objetivo tá lá, você tá visualizando, é comprar uma casa. Não, eu vou comprar um helicóptero, então eu tô visualizando lá, até coloco num painel de visualização, pego uma foto bonitona lá do helicóptero, coloco lá, não, agora eu abri um caixa aqui que eu vou comprar um helicóptero. Então eu tenho um plano, eu tenho uma meta, um objetivo, eu quero mudar do Brasil, eu quero ir pros Estados Unidos, então eu preciso de quanto? Eu preciso de tanto para ficar 1 ano nos Estados Unidos de boa. Então eu preciso juntar tanto X de dinheiro. Então eu tenho uma meta, um propósito. Eu acho que eu entrei nessa jogada desde quando chegou a pandemia. Eu tinha lá um plano. É que também você teve esse agravante de que você teve que porque a escola não tinha mais como Então eu fechei o meu negócio, eu fechei a escola. Eu entrei numa paranoia. E aí as coisas começaram a acontecer na internet. E eu acho que eu não tive esse respiro de falar, tá, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Será que é só pra pagar a conta? Porque eu já ganhei um dinheirinho ali e já dá pra pagar a conta. Então o que mais? Eu acho que eu não tive essa maturidade, esse momento, sabe? Essa experiência. Que talvez se eu tivesse conversado com alguém, talvez alguém pudesse até ter me elucidado, assim, dito, não, Renato, legal que deu certo ali, agora para aqui e pensa, como que vai ser ali esse próximo período, esses próximos 5, 10 anos? Você vai continuar vendendo? Vai ser isso aqui o resto da vida? Sabe? Não, acho que eu fui levando. Mas você acha que talvez boa parte desse seu cansaço com relação à internet não tenha relação com você não ter dado espaço para produzir aquilo que realmente você gostaria de produzir, porque você ficou focado na venda, e para vender é o formato X, e aí não deu esse espaço, esse respiro, você não conseguiu talvez conciliar. E por que eu tô te falando disso? Porque eu tenho refletido muito sobre essa questão de estratégia e posicionamento, porque eu hoje trago uma abordagem sobre posicionamento, que foi exatamente o motivo de eu te trazer aqui pra gente falar sobre identidade, sobre como, cara, o que você tá fazendo na internet? Esse o caminho, não é? O que você quer? Quem é você aqui, né? Porque hoje eu entendo que se não for para partir da identidade, já começa que não é posicionamento, né? Porque a gente parte se a gente for partir do conceito, né, básico de posicionamento, é você ocupar um lugar único. Você não vai ocupar um lugar único fazendo o que um monte de gente faz, né? Isso por óbvio. Que é muito do que virou, né? Posicionamento. Você vê a galera que ensina posicionamento é o arquetípico, que é a imagem de autoridade, né? E fica tudo nessa esfera do... profundidade. Exato, tá nessa esfera do que eu tô mostrando para as pessoas, não do que de fato eu sou, né? E aí, eu recebi aqui faz bastante tempo, a Fabi Bertotti. E eu achei muito interessante o jeito dela, porque assim, Fabi já faturou infinitos milhões na internet. E ela tem um jeito de fazer, de vender, que você fala, dá a impressão real que ela não segue estratégia nenhuma. A gente falou um pouco disso. Ela falou que tudo que ela faz é estratégico, mas quando você acompanha, não dá a impressão que nada é estratégico. Porque eu falei pra ela, a primeira coisa que eu acho diferente, de tudo que a gente já ouviu, qualquer pessoa especialista falando é que
ela tem 1 milhão de produtos, cada coisa uma coisa nada a ver com a outra. Ela tem um produto de autoestima, um outro produto para a família, um outro produto de como escrever o seu livro, um outro produto de como ler um livro e criar o seu curso para ter uma renda extra, um outro produto, assim, são produtos assim que parece que tem absolutamente nada a ver com nada. E ela falou aqui pra mim que ela cria produtos de acordo com o momento dela. Ela fala, cara, se eu tô tendo dificuldade pra emagrecer, porque eu tenho essa doença, não sei o que, deve ter gente na minha audiência que também tá com esse problema. Eu vou fazer um produto pra ajudar essas pessoas. E aí ela vai, faz e vende. Então é muito louco porque ela consegue atender, servir a audiência dela em vários momentos diferentes. Porque eu posso comprar todos os produtos dela a depender do meu momento. Hoje eu tô com problema de autoestima, eu compro produto de autoestima. Amanhã eu quero escrever um livro, eu compro produto de escrever um livro. Por que eu tô trazendo o exemplo dela? Porque eu acho que existe um caminho possível pra gente não se perder da nossa identidade e ainda assim conseguir ter uma presença estratégica. Só que pra mim, isso vai partir sempre, esse tem sido meu foco de estudo. Eu até falei recentemente no Instagram que eu parei, o pessoal já me perguntou, você nunca mais vendeu curso, não tá vendendo não sei o quê. Eu tenho atendido de mentoria, mas assim, quando a pessoa, eu fui dar uma palestra, a pessoa veio de lá, ou é um expert ali do Petro que precisa, aí eu não tenho vendido ativamente. Por quê? Eu tô nesse processo de encontrar uma forma de tornar palpável todas essas reflexões que eu tenho feito a respeito de identidade. Por quê? Eu acredito, como você colocou aqui, cara, o meu lance é cantar. É o que eu mais amo de fazer. Tem como ganhar dinheiro através da internet cantando? Tem. Na minha opinião, na minha visão, hoje tem. Agora, como a gente vai construir uma comunicação? E aí vem a estratégia, você tá entendendo? Sim. Aí vem como eu vou comunicar isso para que as pessoas entendam e queiram, desperte o desejo delas de alguma forma, seja comprando bilheteria ou, enfim, isso me retorna financeiramente. Então, eu acredito piamente, ainda mais conversando com muita gente aqui, que eu recebo, que existe esse caminho. Sim. A questão é que normalmente a gente começa do lugar errado. A gente começa como que eu faço 6 em 7? E aí tem o caminho pra fazer 6 em 7, que normalmente é o caminho que depois de 2 anos você vai estar puto da vida de ter que abrir o Instagram e fazer um story, porque você não aguenta mais falar disso, porque não aguenta mais isso aqui, porque não suporta falar disso, vira um fardo, aí você começa a ter crise, ter não sei o quê. E eu já passei por isso também, cara, teve um dia que eu falei pro Pedro, ele falou, você precisa fazer story, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tá bom. Aí eu abri o celular, porque assim, abri pra ele e falei, o que eu falo? Aí ele, se você como expert não sabe o que falar, meu Deus do céu, não sei o que, nanana. Aí eu falei, obrigada, era tudo que eu precisava nesse momento. Ajudou pra caramba. Mas isso começou a me fazer entender por quê? Porque até 3 anos atrás, era a coisa mais natural do mundo pra mim. Qualquer coisa que acontecia no meu dia, virava um conteúdo super legal. Tinha uma aplicação super interessante, que ajudava muita gente. Quando foi que eu me perdi disso? Quando foi que eu comecei a ter dificuldade? Quando a estratégia passou a ser mais importante do que o que eu sou. Entende? A estratégia, ela precisa existir. Obviamente, ela precisa existir. Mas ela tem que vir num momento em que eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei o que brilha meu olho. Eu sei o que queima meu coração. O que me dá prazer. O que eu falo com a maior energia do mundo. Agora, eu preciso entender como isso aqui vai começar a pôr dinheiro no meu bolso. E você entende que isso é ser uma artista? Com toda certeza. O artista, Sim. ele tem a responsabilidade de pegar as coisas difíceis e mastigar e tornar fáceis para as pessoas. Isso tem que ter a ver com o seu cotidiano. Então o fato da Fabi virar e falar assim, não, eu estou vivendo isso daqui agora, nesse momento da minha vida, então eu vou oferecer isso aqui para as pessoas, porque é a minha verdade desse momento. Os artistas americanos, o jeito americano de fazer arte é desse jeito. O cara fala, não, hoje eu estou vivendo isso daqui. Então ele compõe 10 músicas do que ele está vivendo, em 6 meses ele lança um disco. O nosso maior problema na arte aqui do Brasil é que nos falta a estrutura. E a gente demora 4 anos para gravar um disco. Então você começa um dia fazendo um disco de um jeito, daqui 4 anos você já é outro cara. Você já tem outra vivência, já é outra pessoa, sua verdade já mudou, você já virou a chavinha. Então a verdade bíblica para o cristão é uma verdade absoluta. Mas a verdade vida é uma verdade que muda. Por quê? Porque aquilo que eu estou vivendo hoje é a minha verdade. E aí aquilo que ontem pra mim era errado, eu fui lá, vivi uma experiência e eu já não olho tão errado já mais hoje, porque eu vivi algo que me mostrou uma outra
uma outra perspectiva daquilo que eu achava muito errado. E vice-versa, aquilo que eu achava muito certo há 10 anos atrás, pode ser que hoje eu olhe e por uma outra perspectiva eu já ache meio errado, porque eu visualizei diferente, vivi uma experiência. Então, a nossa experiência de vida é fundamental para aquilo que a gente vai compartilhar com as pessoas. A estratégia é sobre o como. É isso. Não é sobre o quê. Então a gente precisa tratar sobre o que primeiro. E a gente tem que ter muita segurança nesse o que. O que eu vou compartilhar com as pessoas e por quê. Então eu vou compartilhar porque é uma verdade pra mim. E quanto mais for genuína essa verdade, quanto mais eu bater no peito e falar, pode não ser verdade pra você, mas eu tenho certeza que é o que eu tô vivendo agora. É isso aqui. Assim, assado. Quanto mais o olho brilhar pra essa direção, eu acho que mais a estratégia começa a fazer sentido com a verdade que a gente carrega. É exatamente isso. Aí o como fica mais fácil, produzir conteúdo fica mais fácil. O como flui. E as pessoas, eu sempre falo isso e cada dia mais eu tenho a convicção de que é isso mesmo. Que conteúdo tem muita energia. Né? Você produz muito conteúdo, você já deve ter sentido isso. Sim. O dia que você produz um conteúdo que você tem que fazer, porque tem que postar e tem que ser isso aqui hoje, porque é o que tá no roteiro, você faz. O resultado, o número de views não é o mesmo. Eu já passei por isso tantas vezes, falar, cara, um conteúdo que você não dava nada, tava na praia, um negócio na cabeça, falei, vou andar e falar. Aí tem um monte de visualização aleatória, eu até penso, gente, outro dia aconteceu isso, eu falei pro gestor, falei, você pôs esse vídeo no tráfego? Ele falou, não tem nada rodando no tráfego. Nossa, mas um vídeo desse, teoricamente, não tem nada com nada, e vai bem. E aí eu quando, porque esse aqui, não sei o quê, vou parar pra fazer, mesmo que eu esteja num dia que eu não tô bem, etc. Não performa bem por conta até de energia. Você conhece a tabela do David? Nunca ouvi falar. Tem um cara... Tabela do David? Tem um sobrenome, mas eu esqueci. Então não vou falar com medo de errar o sobrenome dele. Eu vou anotar. Mas depois você dá um Google aí que você vai encontrar a tabela do David, alguma coisa, não lembro o sobrenome dele. David. O cara estudou as frequências que os seres humanos... Frequências em hertz, ok? Ciência, não é espiritual. O cara analisou as frequências que os seres humanos produzem de acordo com o que sentem. Ficou 20 anos fazendo essa pesquisa. Pesquisou com mais de não sei quantas mil pessoas. E ele chegou nesse resultado aqui, ó. Depois você coloca na tela, depois eu mando. Você coloca de insert, Edinho. Ele chegou nessa conclusão aí. De acordo com o que você sente, você produz uma vibração em hertz. E tem mecanismos hoje tecnológicos que conseguem analisar frequências, ok? A vergonha, que é lá embaixo, a vermelhinha, a timidez, a vergonha, ela te coloca no estado de humilhação. E quando você se sente envergonhado, é onde você vibra mais baixo, 20 hertz. Então, você vibra baixo realmente. A energia, né? A gente está falando de energia, a energia cai porque tem uma sensação de frequência real. Caraca. Essa frequência te coloca num limbo. E eu falo isso porque eu vivi muitos anos da minha vida envergonhado. Eu sempre fui um adolescente tímido. Mesmo lidando com música, eu era muito mais travado do que eu sou hoje. Eu era tímido, real. E eu sentia essa energia baixa em mim, muitas vezes. E o que acontece é que se você se reúne com pessoas com energia baixa junto com você, a probabilidade da sua energia baixar, mais ainda, é muito alta. Agora, se alguém com energia muito alta está perto de você, é como se essa pessoa conseguisse te resgatar. E você começa a se sentir bem do lado dessa pessoa por causa da energia que ela carrega. Você estava falando aí sobre o gasto de energia que você tem em gravar conteúdo. Quando você grava conteúdo com a perspectiva de uma energia baixa, você sai da gravação de conteúdo como se um caminhão tivesse passado por cima de você. Você sai muito cansado. Fisicamente, mas psicologicamente também. Quando você tem uma perspectiva de uma energia alta e você fala com um público com uma energia alta, você pode até sair de um palco, de uma palestra, cansado fisicamente, mas você sai energizado. É verdade. Você sai com um pico de energia lá no talo, lá em cima. Então, ter a consciência de que o campo energético, repito, sobre hertz, é real
e isso existe, e sai da nossa boca a energia que tem o poder de invadir o coração das pessoas, isso muda o astral das pessoas, para bom ou para ruim. E a gente tem que determinar se nós, como palestrantes e comunicadores, estamos levando uma energia que transforma o hertz da pessoa numa energia mais alta ou numa energia mais baixa. E às vezes eu vejo coisas minhas que eu tô levando uma energia baixa para as pessoas. E hoje eu já tenho eu analiso isso, né? Antes eu não tinha tanto essa análise. Hoje eu já analiso muito mais. Então eu já desenvolvi meios de me energizar antes de começar a gravar, para que eu possa energizar as pessoas e trazer elas pro meu mundo, não eu ir pro delas. Caraca, que legal isso. Você até me faz entender uma coisa, que você estava falando, o que você faria se você tivesse muitos milhões, o que você faria? Podcast é uma das coisas que eu com certeza absoluta faria. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu já falei várias vezes e repito que isso aqui pra mim, tomara que eu realmente faça isso aqui virar dinheiro mesmo. Aí entra o ponto. Primeiro o que, depois o como, né? Então, porque se tem uma coisa que, cara, eu curto fazer, é isso aqui. Até entrevista eu já tentei fazer também. E não rolou? Fazer entrevista? Eu fiz 7. É verdade, você ia mesmo lançar um podcast. Eu tentei de tudo. Perdido, o nome disso é perdido. Tava perdido. E o podcast seu, né, se a gente for olhar só pra parte estratégica, teria sido legal. Mas, assim, é um negócio que eu gosto de fazer. E aí, por que eu lembrei disso com essa tabela? Porque eu já recebi feedback de vários convidados aqui com relação a como eles se sentiram bem. Eu falei, cara, você cria um ambiente gostoso, a gente consegue ser a gente mesmo, sabe? Nunca me senti tão à vontade numa entrevista quanto aqui e tudo mais. E aí eu sempre comento, não foi, Edinho? Já falei com você? Eu falei assim, eu não faço de propósito, eu não sei exatamente o que é que eu faço que a pessoa tem essa sensação. Eu já tentei refletir. É porque, lógico, a pessoa chega e serve uma água, um café, mas isso é óbvio, é o básico, né? Agora, com essa tabela, fez todo sentido, porque eu realmente gosto de fazer o que eu tô fazendo aqui. E mesmo que, sei lá, tenha quebrado o Paco Petro antes de vir pra cá. Deu um baita problema com o cliente. Tô com um problema na empresa resolvendo, que tá em andamento. Ainda assim, quando eu sento aqui pra fazer, parece que eu esqueço do resto. Eu gosto, tô aqui. Eu acho que é isso. É isso. Cara, que legal. Tem gente que desenvolve essa persona sendo ela mesma. No caso aqui, você é você mesma. Ok? Você tá fazendo uma coisa que você gosta e por isso brilha. Tem gente que desenvolve personagens reais, assim. E a pessoa tá aqui com energia baixa e do nada vai entrar em cena. Ela se transforma. Eu já recebi uma convidada aqui. Sabe? Entra esse alter ego nela e ela realmente se transforma e a energia sobe porque já não é mais ela, é a persona. É o alter ego. Então, isso é real. Eu tava assistindo esses dias a série da Anitta. A Anitta é um personagem criado pela Larissa. E ela realmente tem personalidades diferentes. Né, isso é muito louco. A Larissa tem uma personalidade que inclusive gosta de ficar mais sozinha, mais no mundinho dela, pelo menos é isso que eles mostram na série. Gosta de ficar mais na dela, em lugares que não tem muita gente. Se ela pudesse se esquivar dos outros, se esquiva, sai. Essa é a Larissa. A Anitta já é o oposto. Já tá no meio da folia, tá no meio dos outros, tá no meio da dança, tá no meio da música. É outra parada. Mas ela tem consciência do personagem que ela criou. E ela sabe dar detalhes, de tanta clareza que ela tem, ela sabe dar detalhes do que a Anitta tem que ela não tem. Que coisa. Sabe? Então ela realmente criou um personagem de uma forma muito consciente daquilo que ela queria levar na música dela, na arte dela, como a personagem. Diferente da Larissa, que é a empresária da Anitta. Entendi. Que legal. Entendeu? Isso. A Larissa... É meio louco, sim, né? Mas que legal. É uma bipolaridade, né? Então. A Larissa é a empresária da Anitta. E tá tudo certo. Elas coabitam bem. Elas convivem. Tem até uma série que eu tô assistindo que se chama Ruptura. Na série Ruptura, o cara normalmente teve alguma frustração da vida, né? O personagem principal perdeu a esposa. E aí ele fica com uma situação emocional muito delicada. E na Ruptura é uma empresa que você instala um chip lá na sua cabeça e quando você entra no elevador e sobe pro trabalho, você esquece de tudo da sua vida fora do trabalho.
Você é outra pessoa dentro do trabalho. E quando você dá o seu horário lá, 5 da tarde, você sai e você entra no elevador e desce, você volta a ser a pessoa que você era antes de você chegar no trabalho. Que louco, mas ao mesmo tempo seria bem útil, né? Então, mas a série mostra algumas situações delicadas. Precisa assistir. Porque ao mesmo tempo você fala, Mas não, isso não é absurdo, você fala, mas também seria muito útil. Muito interessante, porque o cara ele acorda, toma café da manhã, vai pra empresa. Chega na empresa, ele entra no elevador e depois ele só se lembra dele saindo do elevador e indo pra casa. Ele não lembra o que aconteceu no trabalho. E o cara do trabalho, que é outra persona dele, ele só se lembra dele subindo o elevador e abrindo a porta, ele chegando no trabalho, e depois dele, deu 17 horas, ele vai lá, entra no elevador e pronto. Depois abre de novo, ele tá de volta no trabalho. Sabe, ele só vive no trabalho, e o outro só vive fora do trabalho. Então, é uma trama bem interessante. Mas é como se fossem duas pessoas diferentes, habitando com vidas corpo. diferentes, com decisões diferentes. Dentro do trabalho você gosta de alguém, fora do trabalho você convive com a mesma pessoa e não gosta. Sabe, você não tem a memória das coisas dentro e fora. Isso te faz ser pessoas diferentes. E é legal, porque faz um paralelo muito forte em relação a quem nós somos, com base nas memórias que temos. Exato, e o ambiente que a gente tá. Muito louco, muito louco. Então, essa coisa de ser Anitta e ser Larissa, ou eu ser o Renato, e aí eu acho que também é uma questão de perfil. Eu já entendi nessa minha caminhada que eu não funcionaria não sendo eu mesmo. Tá. Então, não tem como o Renato Max não ser o Renatinho. O Renato. O Renato é o Renato. Ponto. Eu já tentei lá fazer react, às vezes ser mais, um pouco menos, um pouco isso, um pouco mais aquilo. O Renato já entendeu que o Renato é o Renato. E eu vou ser o Renato numa rodinha comendo um hambúrguer com 3 pessoas. Eu vou ser o Renato sentado na calçada comendo um hot dog. E eu vou ser o Renato querendo viajar, indo pra fora do país, fazendo qualquer outro rolê. Eu vou ser o mesmo Renato. Eu vou ser o Renato da igreja ou o Renato de fora da igreja. É o mesmo Renato. Então, eu preciso entender isso. Quem é o Renato? Para que eu pudesse definitivamente dizer não de forma segura para algumas coisas. Principalmente para dizer não, né? Porque eu acho que eu sempre disse muito mais sim. E você acaba dizendo sim. Quando você diz sim pro outro, você diz não para você. E aí isso rouba a sua energia. Rouba você, de você. Você começa a se acostumar com isso, a ponto de você se perder. Então eu precisei passar por tudo isso nos últimos anos. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Para ainda estar aprendendo a ser eu mesmo. Né? Que Deus me dê vida até os 100 para que eu tempo de viver bastante, possa exercer a minha identidade de forma plena. Né? Para que eu aprenda literalmente a ser eu de forma plena e ter tempo de exercer isso. Né? Eu queria ter saído da adolescência com 16, 17 anos já sendo pleno, esse cara pleno. Não, isso demorou tempo em mim. Né? Mas é isso. Eu queria assim encerrando, né, na verdade, a conversa, falando exatamente dessa sua mudança de posicionamento. Eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, que posicionamento muda ao longo da vida. Porque uma vez que o posicionamento tem que refletir a minha identidade, e eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo novas facetas de mim mesma, é natural que o meu conteúdo mude, que a minha forma de aparecer mude. Eu, por exemplo, tô numa fase que eu tô gostando de me vestir, por exemplo, de um jeito completamente diferente. Tava falando com uma colega esses dias, falou, ela é consultora de imagem, eu falei assim, preciso de ajuda, porque não tem mais nada no meu guarda-roupa que eu quero usar. Mudei completamente o que eu gosto, não tem mais nada. Aí ela falou, tem certeza? Tá, enfim, a gente tava conversando sobre isso. Fiz um vídeo esses dias falando, ponto de vista, né? Você tá curtindo um estilo completamente diferente. Recebi um direct, eu vivi pra ver você sendo básica, Fê, meu Deus, sempre foi aquela coisa dramática. Então acho que o posicionamento ele vai sofrendo essa mudança. E não é uma mudança que a gente mudou, mas eu acho que é uma expansão de consciência a respeito de nós mesmos que a gente vai desenvolvendo, que naturalmente vai refletindo na nossa forma de comunicar, nossa forma de vestir. Por exemplo, teve uma fase que você usava muito roupa mais colorida. Eu não tenho visto você usando tanto roupas coloridas mais. Mas você usava o óculos colorido, não vejo mais. Porque você vai mudando, você vai enxergando as coisas diferentes, né? E eu vejo que hoje você tá mudando teu posicionamento, e aí você, inclusive, fez o stories falando que no teu perfil é Renato ou Renatinho Max? Renatinho Max. Renatinho Max. Você vai falar só de você cantor e a parte professor vai ficar no outro perfil. Eu vou ser um ministro de música.
Eu vou assumir a persona do cara que canta isso. na igreja. E é cantor de igreja, cantor gospel. Realmente, como é que fala quando você é de um nicho? Um cara nichado. Você é Quem me conhecer vai me conhecer porque o Renato é um cantor de igreja. Não, eu acho legal isso, e eu quero te ouvir exatamente sobre essa sua decisão, meio que pra gente arrematar muito do que a gente falou, porque eu vejo que essa decisão você tomou muito baseado exatamente nessa metanoia aí que talvez você esteja ainda passando, justamente de se reconectar com o teu conteúdo, porque você podia só não produzir nada. Sim. Se você tá ali produzindo é porque alguma coisa já tá mais ajustada, e já entendeu alguma coisa, né? Então, deixa eu ver um pouquinho disso. O que levou você a fazer essa mudança? Bom, primeiro foi entender que cantor e ministro é uma coisa só. Eu já entendi que a igreja é uma coisa que faz parte de mim. Eu já entendi que eu quero levar transformação para as pessoas. Então, o fato de eu entender com mais clareza muito ao meu respeito já me faz entender que eu não preciso ter medo de ser profundo e buscar criar o conteúdo de dentro para fora, não de fora para dentro. O React foi uma busca de fora para dentro. Não foi de dentro para fora. Então eu vou começar a criar o conteúdo agora com uma perspectiva de assim, eu vou querer estratégia para ter números? Vou. Mas eu não vou querer primeiro a estratégia. Primeiro eu vou querer a profundidade. Depois eu vou correr atrás da estratégia. Então pode ser que nesses primeiros conteúdos que eu vou criar, eu vou errar um pouquinho. Mas eu pode crer que se eu postar eu vou estar muito satisfeito. Entendeu? Mas deu uma visualização, só minha mãe viu. Legal. Eu vou estar muito satisfeito. Por quê? Porque eu vou ter dito algo com profundidade, com clareza de propósito. E eu acredito que, com o tempo, vai existir uma tribo de pessoas que vão se apegar a essa clareza de propósito, que vão ter propósitos parecidos e que eu vou poder incentivar muita gente fazendo isso. Sabe? Então, essa mudança, ela vai vir muito embasada em quem eu sou, no que Deus quer de mim, e eu vou estar fazendo com paz no coração. Então, é isso. Eu acho que essa mudança vai vir num momento também da minha vida onde eu tô mais maduro, onde eu já quebrei a cara com algumas coisas. Então vai ser um conteúdo que eu vou cantar, mas eu também vou falar. Essa é uma parte nova de você. Uma parte nova, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou compartilhar um pouco mais algumas experiências, vou tentar tirar algumas lições de algumas situações da vida. Até incentivado pela Sara, minha esposa, talvez eu faça algum vídeo falando dessa minha mudança, desse meu problema, de como foi pra mim, sabe? Então, é isso, é levar essa experiência que eu já vivi para as pessoas, tentando tirar lições importantes disso, trazendo essas pontuações, para que as pessoas vejam e, se puder ajudar alguém, que faça bem para as pessoas. Legal, Renato. Obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigada por você ter topado estar aqui. Desde o dia que a gente conversou, fiquei na cabeça, falei, cara, eu preciso chamar o Renato, porque foi, sabe quando, aí, vou voltar lá no Carl Jung, que ele fala assim, que quando você começa a entrar de forma consciente nesse processo de individuação, começam a acontecer as sincronicidades da vida, né? E aí começam a aparecer oportunidades ou leituras, eu acredito muito nisso. Áudios. Ele falou, às vezes uma pessoa que te manda uma mensagem do nada. Enfim, eu acredito que não foi do nada a gente ter chegado, nós dois chegado primeiro, demorou um tempão para chegar todo mundo, e a gente ter tido tempo de conversar um pouco sobre isso, porque fez muito sentido. Eu também estou muito nesse processo, então eu tenho falado isso abertamente, acho que não é problema nenhum a gente documentar essa jornada, porque acho que mostra, mas eu tenho até feito um exercício assim de a diferença que é você... E uma vez foi o Serginho que falou isso, uma vez lá pro Cleiton, sabia? Que eu nunca mais saiu da minha cabeça, ele falou pro Cleiton uma vez assim, cara... Você, enquanto cantor, pra quem não tem contexto, a Cleiton foi um noivo que eu tive há muitos anos atrás, ele era cantor, eu conheci o Renato nesse contexto, da música há muitos anos atrás. Esse meu noivo faleceu, em algum dia a gente pode falar disso, mas não vem ao caso agora, mas em um dos eventos em que ele estava cantando, o Sérgio Saas estava lá, eu falei, chamar o Sérgio Saas pra vir aqui, vai ter muita história boa também. E aí ele falou pro Cleiton assim, cara, cantar, quando você sobe pra cantar, você tem que estar preocupado em... como é que foi a palavra que ele usou? Eu não vou lembrar agora, mas foi basicamente impactar, não impressionar.
Não se preocupe em impressionar as pessoas, se preocupe em impactar a vida da pessoa que tá ali. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E hoje, quando eu olho pra estar na internet, pra se posicionar, eu vou muito nessa linha. Legal. Eu tô aqui pra influenciar as pessoas de maneira genuína a viver essa verdade, ou eu tô aqui pra impressionar e construir uma imagem de autoridade que a pessoa vai me admirar de longe. Mas quando a pessoa me admira de longe, eu não tenho a oportunidade de fato causar uma transformação, entende? Eu acho que até tem, mas é muito pequena. Porque se eu tô aqui, eu converso com você e a gente consegue trocar, a gente se conecta e o assunto faz sentido e eu saio daqui, puta, o Renato falou um negócio que abriu minha mente e eu te falo um negócio. Isso, pra mim, é influenciar. E quando eu crio uma imagem de autoridade e que a pessoa olha e fala, nossa, Fernanda, aquela coisa meio inatingível, e eu já passei por essa fase, é muito ruim as pessoas, eu achei muito ruim, as pessoas me verem, porque a Fernanda é outro nível, porque talvez alguém ache isso elogio, eu sempre achei péssimo esse tipo de comentário. Porque eu não quero ser uma pessoa inatingível. Uma pessoa inatingível, inalcançável, inacessível, não gera transformação. Sim. Né? E eu tenho ido muito nessa linha. Então, quando você falou daqui, eu falei, cara, as sincronicidades do mundo mesmo, de você estar nesse momento e eu estar nesse momento e a gente poder fazer essa troca. Eu tenho me colocado no lugar de, cara, ser agente de transformação. Eu acho que a internet está muito nesse lugar em que a estratégia, é o formato, o número, são o 6 em 7, o 7 em 7, e não é uma nem duas pessoas que já está há bastante tempo na internet, que já ganhou muito dinheiro com a internet, que eu vejo falando que está nesse momento que a gente está. De cara, quanto a gente já até de gente que eu tô mentorando, fala, cara, eu olho pro meu feed, eu não sei quem é a pessoa que está lá, nada do que está lá me representa, eu acho cafona, acho feio, não tem nada a ver comigo. A pessoa fala assim, a mentorada falou pra mim, Fê, quando eu olho pro meu conteúdo, eu vejo que assim, as minhas seguidoras me chamariam pra tomar um vinho num restaurante chique. Quando na real, eu queria estar tomando uma cerveja e jogando conversa fora, sabe? E eu falei, exato, e foi a gente que construiu isso, né? Nessa tentativa de uma imagem de autoridade, porque a imagem de autoridade vende. Quando na real, o que vende é a verdade, sabe? Simplicidade vende muito mais do que essa construção difícil. Essa coisa pomposa, sabe, que se torna inacessível. A simplicidade conecta muito mais as pessoas. Então, que a gente possa conseguir ser a gente mesmo da maneira mais simples possível. Né? Então é como se a gente estivesse tentando dar muitos passos para frente, construindo autoridade, estudando PNL e não sei o que, não sei mais o que. E aí agora a gente está entendendo, falando, calma filho, calma, é menos. Tira isso aí tudo. É tão mais simples. Dá uns passinhos pra trás ali. Então é isso. Eu desejo também que você se encontre e faça tudo que você faz da melhor maneira que você puder. Eu acho você muito brilhante, sabia? Sério? Então eu acho você muito inteligente, acho você muito dedicada. E sem dúvida alguma, isso vai gerar um impacto na vida de muita gente. Desde que você acredite em você realmente, sabe? Esqueça as vozes ao redor da sua cabeça, da sua mente. E saiba que Deus colocou em você tudo o que você precisa para que você seja quem você é. Então, seja. Porque Deus colocou em você algo especial que só você tem. Exato. Então, seja quem você é. Precisa se permitir, né? E aí, para quem é cristão, inclusive se permitir que Deus faça o que ele tem que fazer através de você, né? Com aquilo que ele já te deu. Isso aí, ele já te deu. Você já leu aquele Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren? Nossa, esse livro não é bem um livro, né? É meio que um devocional de 43 dias. É muito legal. Eu fui ler esse livro, eu ouvi falando, o André Fernandes, eu ouvi falando disso. E foi interessante, porque ele fala disso. Legal. Deus já colocou em você e você talvez está tentando fazer de outro jeito, porque você acha que esse jeito vai criar mais impacto do que o jeito que é o que Deus colocou em você, meu Deus. Eu já vejo. E é engraçado, né, que quando a gente está de fora, a gente vê nos outros, né? Exatamente. A gente vê nos outros. É muito fácil falar da Fê. É difícil fazer o Renato. Mas exatamente por isso que a convivência e a troca é tão rica, né? Porque alguém vai ver em você o que você não vê e que vai te abrir os olhos, talvez, para enxergar. Sim. Né? Eu sou muito adepta de feedbacks, eu já me refleti. Será que eu sou adepta de feedbacks porque eu tô querendo me apoiar na opinião dos outros sobre mim? Ou porque eu realmente sou adepta de feedbacks? É coisa pra terapia. Mas eu sou bem adepta, porque eu acho que abre a nossa visão para pontos de ajuste e também para coisas que a gente é boa e que a gente não enxerga, né? Sim. Sensacional. Renato, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? @RenatinhoMax no Instagram, no Twitter, no Threads, no TikTok, Renatinho Max, e no YouTube Renato Max. Estou lá.
Show de bola. Obrigada, Renato, pelo Deus seu abençoe. tempo, viu? Obrigado. Amém. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, tudo junto do jeitinho que tá aqui no GC, todas as redes tá exatamente assim. Normalmente, inclusive, eu deixo sempre a mesma foto de perfil pra ficar fácil de me encontrar, tá bom? E por aqui, neste canal, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Esse programa em que eu recebo pessoas e vou te dizer... Eu sempre recebo aqui pessoas que, de alguma forma, com algum conteúdo, na convivência ou em alguma conversa, geraram algum tipo de transformação para mim e que eu acredito que vão gerar transformação para você que está assistindo também. É sempre com esse intuito, com essa vontade, com esse propósito que eu trago pessoas aqui para conversar sobre esses assuntos que, você sabe, permeiam o universo de posicionamento. Eu tô aqui exatamente para te mostrar que posicionamento não é a cor, não é a paleta, não é a foto bonita, não é a estratégia de conteúdo somente. E que sim, a gente precisa dar alguns passos atrás e encontrar lá na nossa identidade aquilo que, se usado estrategicamente, vai se tornar uma excelente forma de causar impacto aqui na internet. E isso envolve inúmeros fatores, como comunicação oratória, imagem, identidade e mais uma série de fatores. E é sempre sobre isso que eu converso com os convidados que eu recebo aqui, tá? Então, se você não tá inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para ser notificado sempre que sair episódio novo. Em outros vídeos aqui eu também falo sobre essas pautas, mas de outra perspectiva, e aí não são só com convidados, então se inscreve que tem bastante conteúdo para você consumir, tá bom? Quinta-feira, às 19 horas, estreia um novo episódio. Eu te espero. Até lá. Renato, vou ficar te devendo a lembrancinha que eu dou para todos os convidados, porque a moça que faz as lembrancinhas, ela bagunçou minha agenda, tadinha, né? Mas ela ficou doente e tal, deu uma atrasada. E ela vai me entregar hoje à tarde. Não, fique em paz. Tá? Mas é que eu sempre entrego aqui no final e tal, mas eu vou ou eu te mando, ou em algum momento que a gente se encontrar por aí, eu te entrego, tá? Boa. Eu só vim pelo presentinho, mas...